Controle biológico na produção agrícola. Conheça a solução natural para proteger o bananal de uma praga temida pelos produtores. É o moleque da bananeira. Epagre mostra o uso da tecnologia. Tem série especial sobre os extensionistas, os agentes de transformação do campo e do mar. Nossa segunda história vem de São Miguel do Oeste e mostra como a extensão da Epagre impulsiona o desenvolvimento rural. Já no terceiro episódio, o exemplo vem do Planalto Norte Catarinense, extensionista e famílias rurais em uma relação de cumplicidade e comprometimento no campo. Olá amigos, sejam bem-vindos, está no ar o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Epagre. Nossa edição de hoje inicia falando do Serviço de Extensão Rural e Pesqueira em Santa Catarina. Abraços que Transformam é a série especial que estamos apresentando aqui no SC Agricultura. Extensionistas da Epagre nos enviaram vídeos e mostram como a parceria com as famílias de agricultores e pescadores gera boas colheitas. Esse segundo episódio vem de São Miguel do Oeste, região do extremo oeste catarinense. A pessoa que sou hoje, ela é resultado do meu trabalho, da convivência do dia a dia, de conviver com pessoas muito trabalhadoras, honestas, comprometidas, fez que me tornou a pessoa que sou hoje. Bom, meu nome é Leonilda Villani, sou extensionista social do município de São Miguel do Oeste. Quando eu fiz o técnico em agropecuária, eu já fiz o técnico porque eu me identificava com o meio rural, com a forma, com o modo de vida. E aí fiz o concurso, apareceu a oportunidade de fazer o concurso, já estava estabilizada profissionalmente, mas o desafio de fazer o que estava na veia, assim, foi a oportunidade. E entrei na Epagre assim, com muita gratidão, estou hoje, até hoje, adoro o meu trabalho. As horas passam, os dias, a semana, os anos, e quando a gente vê, a gente fez um monte de coisas e legais, sem sofrimento, com coisas assim muito prazerosas para a gente e também para as pessoas, quando a gente vê o legado, vê as conquistas, vê os desafios. A gente fica pensando, meu Deus, eu fiz isso. Quanto a gente se desafiou. E o quanto foi bom, quanto trouxe resultados para a sociedade e para a gente também. Oi, eu sou a Clair Maria Fritzen, sou uma agricultora, moro aqui nessa propriedade há 31 anos e mais ou menos 19 anos que eu conheço o pessoal da Epagre. A primeira a conhecer foi a Leonilda, e na época o Jusemir. E foi através de um curso que eu escutei em segunda de manhã, tinha programa da Epagre na Peperi, que havia um curso de jardinagem. Aí a inscrição era grátis, tudo, era só eu ir. Aí a gente foi lá na linha Pinheirinho, aprender a plantar flor, organizar o jardim. E dali para frente a gente construiu uma parceria muito grande com a Epagre, tirando dúvidas. E fiz vários cursos com a Leonilda, bolos, sabão, inúmeros. E depois fui para o Florescer. Ela me incentivou muito a ser feirante, na feira itinerante. Depois agora estou na Feira Livre, tem um box muito bonito lá, bem caprichado. E o pessoal da Epagre é assim, quando tu precisar tirar uma dúvida, ou precisar uma parceria, desde documentação, a minha rotulagem dos meus produtos, tudo era só chegar lá, elas sempre estavam disponíveis. O que mais me gratifica, assim, a amizade que a gente construiu. E eu tenho muito a agradecer a vocês por tudo o que hoje eu evoluí em matéria na minha propriedade, até na vida pessoal, tudo. Eu devo muito a vocês. Você, a Simone, nossa, show! Muito grata
ao trabalho e por essa caminhada na extensão rural. No próximo bloco, continuamos com a série Abraços que Transformam. Dessa vez com um belo exemplo de parceria no campo entre famílias e extensionistas do Planalto Norte Catarinense. E ainda hoje você vai ver o controle biológico para combater pragas nos bananais. Fique com a gente e já voltamos. Estamos de volta e para falar da vocação que é ser extensionista rural. Hora do terceiro episódio da nossa série especial Abraços que Transformam. O exemplo vem do Planalto Norte Catarinense, município de São Bento do Sul. É lá que extensionistas e famílias rurais têm uma relação de cumplicidade e comprometimento com a qualidade de vida no campo. O resultado é um eficiente trabalho da extensão rural da EPAGRE, com muitos resultados para serem comemorados. Ser extensionista, para mim, é sempre um grande desafio. É sempre estar buscando novos conhecimentos, novas formas de interagir com os agricultores e, ao mesmo tempo que eu busco levar o conhecimento, eu também aprendo com os agricultores. E a parte da extensão rural é interessante e me motiva, me realiza, porque cada dia eu posso atuar com algum tipo de arranjo produtivo diferente. Hoje eu estou aqui auxiliando na apicultura, mas amanhã eu vou estar trabalhando com gado de corte, com gado de leite, com grãos, com hortaliças. Então, esse dinamismo é que me traz esse algo a mais, essa realização pessoal e profissional de ser extensionista. Desde que o extensionista chegou na nossa propriedade, tem nos auxiliado bastante, tem nos ajudado bastante em todas as áreas que a nossa família tem trabalhado, como no gado de leite, grãos e em tudo, até na apicultura. Então o extensionista tem participado comigo em trabalho de campo e ajudado na parte burocrática, na parte teórica, né, em alguns sentidos. E então a gente só tem a agradecer o trabalho do extensionista aí, que tem ajudado muito, muito a nossa família mesmo. Importante sim o papel do extensionista, porque o extensionista ele tem que dar um apoio não só também na parte da lavoura, mas sim na família e tem que ser amigo também, puxar o agricultor para junto, né? Porque hoje em dia o agricultor está mais afastado, né? E com as oportunidades que o extensionista faz, né? Os projetos, né? Ele chama o agricultor. A gente conhece mais o agricultor, mais famílias, mais opiniões, né? E isso é importante, sim. Eu acho que o extensionista, como o Rogério aí, né? Meu Deus do céu. Por exemplo, ele puxa bastante o povo, né? Como é que eu posso dizer? Em ambas as partes, né? Tanto na agricultura, mantendo ali dentro do padrão como tem que ser feito, como na família também, participando, né? E como ele diz, né? Participando junto, vendo as crianças crescer, a família aumentar, né? A propriedade aumentar, tudo, né? E para mim também, né? Enquanto extensionista, isso é uma outra coisa que me motiva muito, né? O fato de não só a parte técnica, que sim é importante para a família, para os agricultores, mas essa outra dimensão, a dimensão humana, de conversar com a família, de se alegrar nas partes positivas quando uma criança está vindo, né? Quando um filho casa, constrói uma casa nova, e assim como também acompanhar nas dificuldades, às vezes quando acontece uma intempérie, um granizo, uma estiagem que
a gente consegue, além de dar um apoio técnico, mas também dar um apoio pessoal, humano, de estar junto com a família em todos os momentos da vida. Isso também me realiza enquanto profissional, trabalhar desta forma com a agricultura. A seguir, vamos falar sobre controle biológico na produção agrícola. Conheça a solução natural para proteger o bananal de uma praga temida pelos produtores, o moleque da bananeira. Vamos mostrar o uso da tecnologia e os principais benefícios dessa recomendação da EPAGRE. Os detalhes depois do intervalo, não saia daí. Uma solução natural para proteger as plantações de banana de uma das principais pragas que afetam a cultura. Estamos falando do controle biológico do moleque da bananeira. Então, o que fazer e como fazer? A EPAGRE mostra uma estratégia sustentável e muito eficiente que combate o moleque da bananeira e ainda protege a agricultura. Bom, então há alguns anos atrás, o Rodrigo, que é um jovem produtor rural, que participou do curso de jovens da EPAGRE lá no ano de 2014, nos procurou lá no escritório municipal, dizendo que estava com alguns problemas do bananal, né, que precisava ali de algum auxílio, que queria uma visita, né, para a gente dar uma olhada naquela situação e ver o que a gente poderia melhorar. Diante dessa visita, então, a gente conseguiu identificar muitas coisas, né, que poderiam serem mexidas ali, né, que poderiam ser aprendidas e melhoradas. E aí, então, ao longo de todo esse tempo, nós fizemos diversas atividades nesse bananal para melhoria e hoje a gente se encontra, assim, numa situação muito feliz, né. Inicialmente, a gente começou com o Rodrigo, que está aqui, e posteriormente o Ricardo, que estava na iniciativa privada, retornou para a propriedade, né, vendo ali, assim, então, uma oportunidade, né, de trabalhar na agricultura e poder viver dessa renda da agricultura. Trabalhando em parceria com a EPAGRE, a gente conseguiu, então, desenvolver muitos trabalhos bonitos que vocês vão ver hoje. O controle biológico é uma estratégia sustentável no manejo de pragas e doenças de diversas culturas, como é o caso da bananeira. A EPAGRE desenvolve várias atividades relacionadas à pesquisa e à extensão rural que aumentam a produção agrícola e diminuem os impactos ambientais. O Marcelo é pesquisador da EPAGRE e a Maria Luísa, extensionista rural, e vão nos mostrar na prática o uso desta tecnologia. Bom, então aqui nessa propriedade a gente encontrou solo fértil, né, para instalar uma unidade de referência técnica, onde a gente pode desenvolver todas as atividades, né, que a gente acha que são interessantes aqui no Bananal, para depois divulgar também para os outros produtores aqui da comunidade. Para a gente poder desenvolver, né, todas essas atividades, então a gente convidou o pesquisador Marcelo, né, que trabalha lá em Itajaí, e se colocou à disposição para desenvolver diversas atividades aqui no Bananal e que hoje nos renderam resultados muito interessantes e especiais. Primeiramente, a gente identificou uma questão relacionada com o ataque de broca da bananeira nas plantas aqui. Uma vez que a fertilidade do solo estava tudo ok, estava sendo bem controlada pela extensão rural, pelos produtores, a gente identificou que algumas plantas estavam tombando e quando a gente elimina problemas de solo, sobra para a gente o ataque de um inseto praga, que é a broca da bananeira. O primeiro ponto que a gente abordou foi esse, deu um resultado muito legal. Os meninos tiveram uma abertura muito grande para a entrada dessa tecnologia na propriedade, o que permitiu que a gente expandisse isso também para controle de tripes
que são insetos que atacam diretamente os frutos da banana, e também por uma melhoria do ambiente, por um programa de controle biológico conservativo, que visa aumentar a saúde e a estabilidade do ambiente para que as pragas não ocorram. Então é um preventivo e um curativo ao mesmo tempo. Quando o solo está todo ok do ponto de vista químico, adubação, calagem, o que acontece? Se existe um tombamento de uma planta produtiva como essa aqui, um dos possíveis fatores que vão levar a isso é o ataque da broca da bananeira, que faz basicamente o quê? Causa danos no rizoma da planta, ao colocar ali seus ovos e se alimentar, as larvas se alimentam desse rizoma, ele vira praticamente um queijo suíço, enfraquece a estrutura dessa planta, atrapalha a absorção de água, a absorção de nutrientes e leva essa planta ao tombamento. Então, pessoal, esse é o adulto do moleque da bananeira, é esse indivíduo aqui que a gente desenvolve técnicas de controle biológico para fazer o manejo dele no campo da forma mais sustentável possível. Então, o que ele vai fazer? A fêmea, ela vem, ela coloca os ovos dela na parte do rizoma da bananeira, desses ovos sai uma larva, e essa larva que vai fazer aquelas galerias que causam os danos na planta. Então, a primeira proposta de controle biológico que a pesquisa e a extensão trouxeram para a propriedade foi para o manejo do moleque da bananeira, para a broca da bananeira. Qual é? Todo inseto na natureza, ele tem um inimigo natural, que é um ser vivo capaz de matar esse inseto, que seria a nossa praga. No caso do moleque da bananeira, a gente usa uma estratégia de utilizar contra ele um fungo de solo que pode causar nesse inseto uma doença e vai levar ele à morte. E a beleza de tudo isso é que esse controle biológico não afeta o ser humano, não afeta o ambiente, não afeta cursos d'água, nem mamíferos e nem aves. Então é uma tecnologia 100% sustentável e direcionada para essa praga. Ela não vai nem atacar outros insetos benéficos no ambiente. Aí você deve estar se perguntando, onde eu vou encontrar esse inimigo natural? Bom, a Bovéria bassiana é comercializada no Brasil já. Então você pode ir numa casa agropecuária, numa casa especializada e adquirir ela na forma de pó molhável. Por que a gente fala que é para adquirir na forma de pó molhável? Porque para a bananicultura, para as condições de Santa Catarina, a gente consegue fazer uma massa com esse inimigo natural, com essa bovéria, aplicar em iscas no campo, o que vai direcionar unicamente o efeito dela para a praga em questão, e a conservação da bovéria em pó para o agricultor, para o bananicultor é melhor, porque ela pode ficar mais tempo sem você se preocupar dela perder a viabilidade. Por quê? Isso aqui, pessoal, não é um produto químico, é um ser vivo. Então você está comprando um ser vivo e todo ser vivo demanda cuidado. Então você não pode colocar num lugar muito quente, nem com muita umidade. Você tem que tomar cuidados como se ele fosse um ser vivo realmente. E a gente vai fazer uma massinha para aplicar. Como todo ser vivo precisa se alimentar, esse fungo, além de se alimentar do inseto, quando ele não entra em contato com o inseto, ele precisa de uma fonte de carboidrato para se alimentar. O que é a fonte de carboidrato que a gente vai oferecer para ele? Trigo. Então a gente vai usar 1 kg de farinha de trigo, 200 gramas de bovéria e óleo vegetal para fazer essa massa. Óleo vegetal novo, e não pode ser óleo mineral em hipótese nenhuma, porque o óleo mineral, como todo bananicultor sabe, o óleo mineral ele tem uma ação fungestática. Então ele vai parar o crescimento do fungo, o nosso inimigo natural é um fungo, a gente não pode usar. Tem que ser óleo vegetal novo, 1 kg de farinha de trigo e 200 gramas de bovéria. Então agora a gente vai fazer a aplicação daquela massinha que a gente fez. Para isso a gente vai fazer uma isca no material vegetal da planta recém-colhida. Então, a planta tem que estar inteira, não pode ainda estar apodrecida. O que é feito? A gente faz um corte na parte inferior desse material. A planta cortada, ela vai soltar alguns cheiros que vão atrair o moleque da bananeira para essa planta. Ao entrar nesse suco que a gente criou nesse material vegetal, ele vai encontrar a massinha ali depositada, vai se contaminar. Em 24, 48 horas ele já começa a sofrer os sintomas dessa infecção, para de se alimentar e é controlado.
Então agora que a gente fez uma planta, a gente vai espalhar esse material no bananal. Eu disse para vocês, de 25 a 30 iscas a gente vai conseguir fazer para 1 hectare. Então uma regra, se a gente fez uma planta aqui, a gente vai procurar por outras plantas colhidas da mesma forma, distantes um pouco dessa que a gente acabou de fazer, para que a gente tenha a cobertura inteira desse hectare. Isso quem vai decidir é o produtor, a gente consegue orientar, mas no dia a dia, devido à colheita das plantas, quem vai decidir esse espalhamento da melhor forma é o produtor. Por isso é importante esse treinamento que é feito tanto pela extensão quanto pela pesquisa. A EPAGRE veio com as propostas de fazer, com os modelos, né, de aplicações e tal, e a gente acabou gostando, né, do modelo, e daí como foi feito um pré-controle antes para identificar e tal, ver como é que ia se sair, a gente acabou optando por esse manejo. E mudou aqui a vida de vocês? Sim. Com certeza, foi uma inovação, porque na época a gente trabalhava só com parcerias com empresas particulares, né, com indústrias, né, com produtos já prontos, né, e juntamente com a Maria Luísa, com a EPAGRE, a gente foi fazendo análise de terra, vendo certinho o que a gente precisava fazer, e ela nos convidou a participar, né, desse controle, né, fazer um controle da broca da bananeira primeiramente, e depois, né, começando com a parte de tríplice, né, e outras tecnologias, né, para nós. E qual a diferença que você já notou aqui na prática? 100% de mudança, né, que a gente tinha muito problema de tombamento, né, com a broca da bananeira. A gente sofreu muito com vendavais, então, né, teve épocas que deu muitas áreas que tombaram, né? Então hoje a gente já vê que a incidência é muito menor do moleque da bananeira, né? E essa edição do SC Agricultura está terminando, mas tem muitos outros vídeos no nosso canal youtube.com/epagretv. Nós agradecemos a sua companhia e continue ligado nas notícias do agro, seguindo as contas oficiais da EPAGRE. Semana que vem tem mais, até lá, tchau!